Olá, professores. Eu sou a professora Fernanda. Eu faço parte da equipe de práticas pedagógicas da Secretaria de Educação. Eu estou aqui hoje com a minha amiga Valéria e nós viemos trazer para vocês hoje assuntos muito pertinentes a respeito do nosso currículo. Nós vamos bater um papo muito descontraído aqui, tranquilo, de forma que a gente possa auxiliar vocês em alguns aspectos, ok? Professores, tudo bem? Sou a professora Valéria, né? Faço parte da equipe de práticas pedagógicas. Hoje, junto com a minha querida amiga Fernanda, nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas bem pertinentes que vai auxiliar e muito na hora de vocês estarem estruturando as aulas de vocês. Bom, professores, partindo do princípio que a gente está aí diante de um cenário totalmente novo, né, para todos nós, esse cenário de pandemia, né, onde a gente precisou se reinventar com essas aulas remotas, algumas escolas estão com grupo de WhatsApp, outras escolas optaram pelo Facebook, alguns colegas optaram pelo Classroom, mas enfim, todo mundo aí se reinventando de alguma maneira. Obviamente que diante de um cenário novo surgiram muitas dúvidas. A nossa supervisora nos trouxe algumas falas de coordenadores, e muitas coisas chegam até nós da EPP também pelos professores, né? Porque nós quatro, hoje estamos eu e Valéria aqui, mas nós somos em quatro professoras, né? Que cuida dessa parte do currículo do Fundi 1. Nós temos grupo com professores que foram formados para elaborar atividades do site, para fazer estudo do currículo. Então, muitas dúvidas chegam até nós. Então, esse vídeo, esse plano de ação, ele partiu dessa necessidade e dessas dúvidas que foram aparecendo. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação para a gente poder dar continuidade. Tá aparecendo, Valéria? Sim, está aparecendo. Tá, Tá então essa bonitinho aqui. formação continuada online, né, que a gente está fazendo, ela foi dividida em 4 etapas. A primeira etapa foi o material de estudo que vocês já devem ter recebido nas escolas. Nós, a, nós elaboramos, né, juntamente com a professora Carla, com a professora Lu, um material em PDF que foi para as escolas, onde a gente parte basicamente de um estudo da BNCC, das competências gerais, da progressão das habilidades. Por que nós vimos essa necessidade? Nós entendemos que como o currículo ele é fundamentado na BNCC, talvez a gente precise dar um passo para trás, né, e estudar a BNCC, a história da BNCC, para a gente poder compreender melhor esse currículo de Taubaté. Então, a primeira parte desse plano de ação é esse material de estudo prévio. No final do material de estudo prévio, tem um link e também um QR Code, onde o professor vai acessar um formulário, né, um Google Forms, para responder questões pertinentes a esse material e também nos dar sugestões sobre assuntos para próximas formações. A terceira etapa é essa que nós estamos fazendo agora, que é um vídeo explicativo. E a quarta etapa seria o envio de dúvidas e comentários. É importante que vocês deixem aqui, né, nos comentários desse vídeo, eventuais dúvidas que vocês tiverem, porque nós, a equipe do Fundi 1, nós entraremos de 2 ou 3 vezes por dia para poder responder essas dúvidas que vocês deixaram em forma de comentário. Como a gente não tem um grupo de WhatsApp com todos os professores, seria difícil a gente poder administrar esse grupo, porque são muitos professores. Foi essa forma que a gente arrumou para poder interagir com vocês de uma forma mais direta, certo? Então, a gente vai deixar no final do vídeo um e-mail também, e a gente pede para vocês participarem com os comentários aqui no YouTube, tá? Nós vamos partir agora para a primeira parte aí do nosso vídeo explicativo, então, que a Valéria vai comentar com vocês. Então, vamos lá, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar quando nós vamos preparar uma aula é como identificar o objetivo da habilidade, né? A gente pega a habilidade, né, vê uma habilidade completa lá e fica assim, mas o que essa habilidade está querendo? O que eu tenho que fazer com ela? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir essa habilidade em 3 partes, tá? Então, quando a gente consegue, né, identificar
as expectativas de aprendizagem que a habilidade traz, ela fica mais fácil. Então, aqui a gente colocou uma de exemplo. As habilidades são divididas em 3 etapas. Então, colocamos uma de língua portuguesa, EF05, LP15. É uma habilidade do 5º ano, né? Então, EF, ensino fundamental, 05, 5º ano, LP, língua portuguesa, 15 é o número da habilidade. É uma habilidade de ler, assistir e compreender com autonomia notícias, reportagens, vídeos em blogs argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto. A primeira coisa que a gente tem que identificar quando a gente olha a habilidade é qual é o verbo. Tá? O verbo ele vai indicar a expectativa de aprendizagem. Essa habilidade ela tem 3 verbos, então eu tenho 3 expectativas de aprendizagem ali, que é ler, assistir e compreender. Aí eu identifiquei que os 3 verbos sempre vão estar no início, né? Aí eu vou para o objeto de conhecimento a ser trabalhado. Então, o que eu quero nessa habilidade? Com autonomia, né? Que é o aluno, ele leia notícias, reportagens, vídeos em blogs argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão. Ou eu quero, com autonomia, que o meu aluno assista, ou com autonomia, que o meu aluno compreenda. Ou seja, essa habilidade, eu já desmembrei ela em 3. Então, eu posso trabalhar separadamente. Eu posso trabalhar alguma atividade só de leitura em um dia. Então, trabalhei toda a parte de leitura com essa habilidade. Aí, depois eu trabalho toda a parte, eu vou assistir, eu vou ver essa habilidade. E, por último, eu vou compreender. Então, uma habilidade, eu posso fazer 3 atividades distintas, porque ele tem 3 verbos de ação. 3 verbos indicando qual a expectativa que eu quero. E, por último, é o contexto, uma maior especificação da aprendizagem esperada. Então, eu quero que, com essa habilidade, o meu aluno ele consiga o quê? De acordo com as convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto, o meu aluno o quê? Ele vai compreender o assunto do texto, tá? Ele vai identificar o assunto do texto. Então, ou seja, uma habilidade complexa, com 3 verbos, que indicam uma expectativa que eu quero. Eu consigo trabalhar essa habilidade em uma aula só? Não consigo. Por quê? Porque eu tenho 3 verbos de ação. Então, eu posso dividir essa habilidade em 3 também. Além de dividir em 3 etapas, que é identificar o verbo, identificar o objeto de conhecimento e ver qual é o contexto, eu também posso desmembrar essa habilidade, trabalhar em 3 aulas diferentes. É lá, o que se espera que ele aprenda com o desenvolvimento dessa habilidade? É o que eu acabei de explicar ali, né? Espera-se que o aluno aprenda a ler, assistir e compreender os gêneros do campo político-cidadão. Então, ou seja, se eu identifiquei de imediato o verbo, eu consigo identificando tudo que eu tenho que fazer na habilidade. Então, o que a gente espera que esse aluno identifique ao final dessa aula? Que ele identifique a compreensão do tema ou assunto do texto. Então, vamos retomando. Primeiro eu li uma notícia, vamos supor que eu estou trabalhando a notícia. Eu li uma notícia com o aluno. Eu assisti essa notícia com o aluno. E eu fiz uma atividade de compreensão dessa notícia com o meu aluno. Então, ao final, o que ele vai conseguir fazer? Ele vai identificar o assunto do texto. Então, a habilidade ela é complexa. Ela é complexa, mas se a gente consegue desmembrar essa habilidade nessas 3 partes, que é identificar o primeiro passo, que é o verbo, identificar o segundo passo, que é o objeto do conhecimento, e identificar o terceiro passo, que é o contexto, fica mais fácil para nós, como professores, prepararmos a aula e fica mais fácil para o aluno compreender, porque eu não vou entregar tudo de uma vez para ele, eu posso entregar aos poucos. Aí nós temos um código alfanumérico dentro das habilidades. Isso é mais particularmente dentro da língua portuguesa, né? A língua portuguesa, se a gente pega lá, a gente tem habilidade que nem a primeira, EF01 LP20. Ensino fundamental, 01 é o ano, que é o primeiro ano, LP, língua portuguesa, habilidade 20. Essa habilidade, ela só serve para o aluno do primeiro ano. Se ela tivesse 02, seria do segundo ano, 03 do terceiro ano, 04 do quarto ano, 05 do quinto ano.
Então, eu tenho habilidades específicas para cada ano que eu estou atuando. Ah, mas daí eu estou lá com habilidade 12, EF12LP07. 12 quer dizer que essa habilidade ela serve para o primeiro e para o segundo ano. Então, EF12, ó, ensino fundamental, de primeiro ao segundo ano, língua portuguesa, habilidade 7. Então, essa serve de primeiro ao segundo. Ah, eu tenho habilidade 35. EF35LP01. O 35 quer dizer que essa habilidade ela serve de terceiro ao quinto ano. Para primeiro e segundo, não, porque ela já é mais complexa. Então, ela é só de terceiro ao quinto ano. Que é ler, compreender silenciosamente, em seguida em voz alta, com autonomia e influência, textos curtos com nível de textualidade adequado. Então, essa é uma habilidade específica de terceiro ao quinto ano. Agora, se eu tenho lá uma habilidade que está escrito assim, EF15LP01. O 15, ele quer dizer que é uma habilidade que eu posso usar de primeiro ao quinto ano. São habilidades específicas de primeiro ao quinto ano. E que é identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social das quais participa, né? Então, esse código alfanumérico, quando a gente pega, né, as habilidades para poder começar o nosso trabalho, se ela está com, né, 01, 02, 03, 04, 05, quer dizer que é específica daquele ano. Se ela tem o 12, é para primeiro ou segundo ano. Se ela tem 35, de terceiro ao quinto ano. E se ela tem o 15, ela serve de primeiro ao quinto ano. Então, isso só vai acontecer o quê? Na língua portuguesa, tá? Matemáticas é de acordo com o ano, história, geografia e ciência também de acordo com o ano. Então, esse código alfanumérico diferente, que eu tenho 4 tipos de habilidade que aparecem no currículo que está com vocês, é somente para língua portuguesa, tá? Pessoal, e nós temos um problema aí, que também é em língua portuguesa, né? Em relação ali, ó, habilidades da BNCC versus habilidades do livro didático, né? Tem até uma professora assim, né? What, né? E aí, o que eu faço? O que aconteceu? A BNCC, ela foi homologada no dia 20 de dezembro de 2017. Quando isso aconteceu, os livros didáticos que estão em uso hoje, eles já haviam sido feitos e, enfim, já haviam sido preparados e tudo mais. Em língua portuguesa, as habilidades, elas mudaram o código. Algumas coincidem ainda com um texto e tudo mais, mas elas mudaram o código. Então, quando o professor pega o organizador curricular, né, o currículo que foi enviado para as escolas, e o livro didático, ele não consegue entender o que está acontecendo, porque os números não batem, né? Como que eu vou trabalhar com esse livro se não tem habilidade do currículo, né? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Se a gente partir do que a Valéria falou agora há pouco, se a gente conseguir, souber e conseguir identificar a habilidade da atividade, a habilidade não, desculpa, gente, o objetivo da habilidade, se a gente conseguir identificar o objetivo da habilidade, a gente vai conseguir pegar o objetivo da habilidade e fazer um pareamento com o objetivo da atividade do livro. Tem um exemplo aqui, ó. Esse objetivo, ele foi tirado da página 15 do livro de língua portuguesa, do primeiro ano, tá? Eu trouxe exemplo aqui do primeiro ano. Então, nós temos lá, por exemplo, estimular a escrita segundo a hipótese do aluno. Em qual habilidade do nosso currículo que eu consigo utilizar a atividade do livro que tem esse objetivo? Daria para conciliar com essa daqui, ó, que é a 1518, relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco, lá na página do livro, qual é a atividade para a gente conseguir visualizar melhor. Daria também para parear com essa daqui, ó, escrever espontaneamente ou por ditado palavras e frases de forma alfabética, usando letras, grafemas que representem fonemas. Então, aqui está dizendo que ela está lá na página 15, certo? Vou compartilhar com vocês aqui para a gente ver do que se trata, ó. Porque eu coloquei essa daqui, ó, relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. Vou pegar aqui o livro de vocês. Que está aqui. Eu falei lá que é a página 15, certo? Tá aparecendo aí, Valéria? Tá aparecendo aqui, isso. Tá. Deixa eu procurar aqui, então.
A página 15, 16. Aqui, ó, Aí. nessa página 15, a gente tem essa atividade, por exemplo, aqui o aluno ele vai desenhar no quadrinho. Então, ele vai desenhar aqui o que me deixa feliz, o que me deixa triste, o que me deixa bravo e do que eu tenho medo. A partir do momento que ele lê aqui a palavrinha feliz, triste, bravo, medo, ele vai precisar relacionar esse texto com um recurso gráfico, que é o desenho da expressão do rostinho. Então, a gente entra naquela habilidade lá do nosso currículo que eu acabei de mencionar, certo? Os objetivos vêm aqui no cantinho da página, né, do livro do professor, olha lá, estimular a escrita segundo a hipótese do aluno. A gente não tem essa habilidade no currículo, mas a gente bate o olho nesse objetivo e nessa atividade, a gente consegue conciliar com essa daqui. Um outro exemplo, quer ver? Vou virar aqui a página, seria página 19, se não me engano. Aqui, ó, na página 19, a gente tem essa atividade aqui, ó. Mariane está ditando palavras para a sua irmã escrever. Veja como ela faz. Mais uma vez, o aluno vai conciliar os recursos gráficos com o texto, ó. A menininha está ditando ali, ó, mamão, maçã e macarrão. Macarrão. E depois tem um enfoque aqui em relação às sílabas iniciais, ao som das sílabas iniciais. O aluno vai precisar formar outras palavras a partir dessa sílaba inicial. Deixa eu tirar eu e a Valéria aqui da frente. Ah, não, vai dar aqui, peraí. Aqui os objetivos, ó. Identificar a sílaba inicial de uma palavra e buscar outras que também se iniciem por ela. Vamos procurar lá no nosso currículo como que a gente consegue utilizar isso. Vamos voltar lá para a nossa apresentação, que eu coloquei um exemplo lá para vocês. Aqui. Deu certo, Valéria? Deu certo. Fica confirmando que às vezes esse compartilhamento de tela falha. Às vezes a gente acha que está compartilhando e ele não veio. Aqui, ó. Então, eu só copiei aqui o que eu acabei de mostrar lá dentro do livro de vocês, identificar a sílaba inicial de uma palavra e buscar outras que também se iniciem por ela. Então, a partir de maçã, ela vai escrever mamão, ela vai escrever macarrão, etc. Partindo desse objetivo, a gente tem a habilidade 01, que ela é específica do primeiro ano, né? 0109, ó, comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre som de sílabas iniciais, mediais e finais. Isso dá um pouco de trabalho, porque a gente precisa meio que interiorizar essas habilidades do currículo para a gente conseguir bater o olho num objetivo e identificar, né? Mas, a princípio, a gente precisa estar com um livro e com um currículo para conseguir identificar esses objetivos de aprendizagem, tá? A gente acredita, né, Valéria, que a partir do próximo ciclo do PNLD, né, do livro didático, essas habilidades venham conforme está a BNCC, né? Mas enquanto isso não acontece, nós vamos ter que ficar fazendo esse exercício, esse vai e volta aí entre o livro e o currículo. Ainda mais porque agora vocês estão enviando para os alunos os roteiros, né? Com os livros didáticos. Então, eu sei que vocês recebem, né? Vocês receberam da EPP um currículo com as habilidades que tem que ser trabalhada em determinada semana e determinada quinzena. E precisa encontrá-las no livro didático para poder mandar esse roteiro para casa. Então, essa foi a forma que a gente encontrou de ilustrar para vocês como que funciona mais ou menos esse pareamento das habilidades aí, ok? Olhando, né, Feira, assim a gente acha que fica difícil, mas conforme a gente vai fazendo e a gente vai pegando essa habilidade, no que a gente olha, a gente já sabe, olha, aquele objetivo dá para tal habilidade. A gente começa a gravar a habilidade na nossa cabeça e que quando a gente olha numa atividade, fala, nossa, eu consigo usar nessa habilidade, eu não consigo para essa. Ela está marcando essa habilidade, mas eu consigo fazer, se eu mudar a forma da pergunta, a forma do que está, eu transformo para uma outra habilidade, eu consigo usar em outra habilidade. Então, a gente vai pegando essa, como que eu vou dizer, essa afinidade com a habilidade, né? Hoje em dia, a gente bate o olho na habilidade, a gente já sabe para que ano que é, para, né, em onde a gente usar. Por quê? Porque a gente usa muito, né? Então, quanto mais a gente estiver usando... Às vezes, uma mesma atividade também, a gente consegue usar mais de uma habilidade, né? Também acontece isso. Acontece isso. E que nem você falou, né? No próximo PNLD já vai estar, né, certinho, porque, né,
ainda demora mais 1, 2 anos, eu acho, para o próximo PNLD do Fundamental 1, não tenho certeza, mas quando vier já vai ter estruturado, porque daí agora a BNCC já está homologada, então tudo tem que estar de acordo com a habilidade que está lá. E os trimestres, né? Essa palavra é difícil, né? Falar trimestres. A gente vai praticamente um trava-línguas. Trava-língua, né? A gente vai enrolando a língua para falar os trimestres, né? Então, os trimestres foram divididos. Ao final do ano, né, como a gente já mandou um vídeo anteriormente explicando o porquê, né, dessa divisão, né, e ao final do ano a gente já tinha feito um estudo do currículo, aí com a pandemia, nós precisamos mexer com o nosso currículo de novo. Mas isso é para esse ano. O ano que vem vai estar tudo normalizado, vai estar currículo bimestral de novo, mas para esse ano a gente precisa que ele esteja em trimestres. Nós temos uma equipe, cada uma de nós, né, uma equipe de professores que está trabalhando junto com a gente para poder fazer todo esse estudo quando a gente vai montar os trimestres para mandar para vocês. Nós acabamos agora de fazer o estudo do segundo trimestre, né? E vocês já receberam. Então, como que ele ficou dividido? Tá? Ele ficou dividido assim. O primeiro trimestre é todas as habilidades que eram do primeiro bimestre. Então, até ele ficou mais tranquilo até para se trabalhar. O segundo trimestre, nós pegamos as habilidades de segundo e terceiro bimestre, fizemos um estudo, o que a gente achava que eram as habilidades mais importantes que precisava ter, elencamos todas essas habilidades, enviamos para essa equipe de professores que faz o estudo do currículo junto com a gente. Esses professores, eles analisam o que a gente colocou, eles recebem todo o currículo, né? Eles receberam o currículo do segundo e terceiro bimestre, aí eles podiam fazer o quê? Ou acrescentar mais habilidades, ou retirar habilidades que eles achassem que não era pertinente para ser usado ali no trimestre. Volta tudo isso para nós na IPP, a gente esquematiza, coloca tudo na ordem certinha e manda de volta para vocês. Tá? Então, o segundo trimestre são as habilidades essenciais do segundo e terceiro bimestre. O terceiro trimestre são as habilidades de quarto bimestre. Não sabemos se já vamos estar de volta, né, no presencial ou se ainda vai estar no ensino remoto. Então, esse ano ficou dividido em primeiro, segundo e terceiro trimestre. Vocês estão recebendo também, agora nesse segundo trimestre, História, Geografia e Ciências. História, Geografia e Ciências, nós pegamos as habilidades, né, de segundo e terceiro bimestre também e montamos, né, o currículo trimestral. Igual a Fernanda falou, vocês receberam também o quinzenal, né, Fer? Então, dentro do quinzenal, que vocês vão estar elaborando as atividades para enviar tanto para nós, para a EPP, para prepararmos a apostila, como vocês fazerem o roteiro de estudos, vocês vão seguir o currículo quinzenal, que vocês, né? O currículo não, né? É um planejamento quinzenal das habilidades essenciais do segundo trimestre, tá? Fê, quer falar alguma coisinha sobre... Eu vou complementar aqui no próximo slide. Tá. Porque algumas habilidades estão repetidas na organização quinzenal. Essa foi uma dúvida que alguns professores enviaram também nos grupos, né, de WhatsApp. Por que tem habilidade que repete? Foi pedido para a gente da EPP separar embora ele esteja no trimestre, né, a gente precisou organizar o mês de julho, por exemplo. Então, o mês de julho, ele está organizado primeira e segunda quinzena, e dentro da primeira quinzena, primeira e segunda semana, como eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Em alguns casos, em todos os anos, eu já confirmei com as meninas que cuidam do quarto e do quinto também, na maioria, em todos esses currículos, as habilidades se repetem, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó. Eu trouxe mais uma vez um exemplo do primeiro ano, que é o ano que eu tenho mais proximidade. Então, a gente tem aqui, ó, em matemática, na primeira semana, de 6 a 10, a gente usou a habilidade 01, 02 e 11. E depois, na segunda semana, de novo, as mesmas habilidades 01, 02 e 11. Por que isso aconteceu, né? Que foi o questionamento de alguns professores. Primeiramente, em matemática, né? Se a gente olhar o currículo de matemática do primeiro ano, a gente nem teria habilidade suficiente para dividir nesse trimestre, porque esse segundo trimestre, ele ficou com uma média de 60 dias letivos.
Então, dentro de 60 dias letivos, a gente tem muitas semanas, não teria habilidade suficiente, mas esse não é o maior motivo. Nós acreditamos que uma semana seja pouco, né? Ainda mais pelo fato da gente estar no ensino remoto. Uma semana seja muito pouco para a gente trabalhar uma habilidade, né, em uma semana só. Então, por exemplo, a gente tem a 01 ali de matemática, ó. Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas. O que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com essa habilidade em diferentes níveis de dificuldade. Então, na primeira semana, eu posso utilizar a habilidade trabalhando com números naturais como indicador de quantidade. Na segunda semana, quando a habilidade se repete ali, eu posso trabalhar com atividades que envolvam ordem em diferentes situações cotidianas. Isso é desmembrar a habilidade, né? Obviamente que a gente não trabalha a habilidade numa única atividade, obviamente que a gente não trabalha num único nível de dificuldade também, né? Então, a gente precisa pegar essa habilidade, estudar quais são os objetivos dela e preparar atividades que contemplem essas 2 semanas, tá? A gente acredita também que o processo de ensino-aprendizagem, né, ele flua melhor dessa maneira, com essa insistência aí, né, com um número maior de atividades envolvendo uma única habilidade. Certo, Valéria? Você vai dando uma progressão das atividades que vai colocando para o aluno. É igual você falou, na 01, você pode trabalhar duas coisas diferentes na 01. Utilizar como indicador de quantidade, utilizar como indicador de ordem. Você pode também reconhecer, né? Tem um pedacinho que fala de reconhecer as situações em que os números não indicam nem ordem, mas sim código de identificação. Então, ou seja, na realidade, a gente tem várias coisas ali. Na 02, você pode também trabalhar 02 de duas formas. Contar de maneira exata numa semana e na outra aproximada. A habilidade 11, você vai descrever a localização. Você pode trabalhar primeiro só localização de pessoas, depois só localização de objetos. Então, ou seja, você vai dando atividades dentro daquela habilidade que você vai aumentando graus de dificuldade. Né? A gente pode começar com uma atividade mais fácil, uma mediana e depois uma mais difícil. Então, a gente vai dando grau, né? Colocando graus de dificuldade dentro da habilidade para o aluno poder, né? A gente ver se o aluno realmente está identificando ou não o que ele tem que fazer ali. É isso aí. Vamos ver o que Eu mais nós falo muito, acabo atrapalhando as falas da Fernanda, né? Eu entro nas falas da Fê, não adianta. Porque existem habilidades que precisam da participação do professor e interação com os colegas, que foram colocadas no currículo, mesmo estando em ensino remoto. Isso aconteceu muito na parte das habilidades de oralidade, né? E aí, Sim. Valéria, o que você acha? Por que essas habilidades foram inclusas lá no currículo? Então, quando nós colocamos essas habilidades, que nem um exemplo, essa, né, habilidade 15, né, 15 quer dizer, vamos lembrar lá no comecinho, né, do nosso vídeo hoje, 15 quer dizer que eu posso usar de primeiro ao quinto ano. É a habilidade 5, que é planejar com a ajuda do professor um texto que será produzido considerando a situação comunicativa. Mas como que eu vou planejar com a ajuda do professor, se eu não estou com o meu professor? Então, às vezes, quando a gente vê uma habilidade dessa, tá lá no currículo do trimestre, mas como que eu vou planejar essa atividade se eu não vou estar junto com o meu aluno? Eu vou estar junto com o meu aluno, né? Mas como que eu vou estar? Eu posso estar junto com o meu aluno nos meus grupos do WhatsApp, né, que nem a Fê falou, tem alguns professores que estão se comunicando pelo Face, se comunicando pelo Classroom. Então, ou seja, eu vou estar nessa comunicação com o meu aluno. Tem um adulto junto com esse aluno em casa. Então, ele pode estar fazendo esse papel no momento, né, de estar lendo junto com o aluno vai conversar, olha, eu estou produzindo um texto, né, vê se está ficando legal. Então, ou seja, vai ter essa interação. E outra, né, Fernanda, a gente não sabe se vai voltar agora ou não. Se a gente volta agora, então essa habilidade já está sendo contemplada dentro do currículo do trimestre, né, que é planejar com a ajuda do professor. Como também tem alguma habilidade que está lá, por exemplo, uma habilidade 12, que serve de primeiro ao segundo ano, que é ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Então, ou seja, eu também vou ter uma habilidade que eu vou estar junto com os colegas, né? Nos nossos grupos que a gente está montando. Então, ou seja, são habilidades que a gente não poderia deixar de fora da nossa organização trimestral. Ela precisava estar sendo contemplada ali. Na Então, teve verdade, bastante dúvidas, né?
essas habilidades aí do eixo de oralidade, a maioria delas é com interação, né? Por isso que a gente É, precisa prestar muita atenção também da maneira como a gente elabora esses enunciados, né? Os professores estão em colaboração conosco nas atividades que são enviadas para a gráfica e para fazer a apostila das crianças, né? E também para as atividades do site Escola Sem Muros. Então, é importante pensar em, de repente, chamar a atenção desse adulto que está ali junto com a criança, né? Por exemplo, vou dar um exemplo mais uma vez do primeiro, peça ajuda de um adulto para fazer a leitura dessa parlenda. A gente sabe que a maioria dos nossos alunos do primeiro e segundo ano, eles não têm essa autonomia na leitura ainda, né? Então, peça a ajuda de um adulto. Nisso, o adulto que está responsável ali em acompanhar essa criança, ele está fazendo o papel do professor, né? Que o do que o professor professor. faria na sala de aula, né? Seria Sim, o plano perfeito, né? Nós sabemos que em alguns casos não acontece, mas a intenção é essa. Então, a gente é sempre essa. pensar bem nesses enunciados que a gente coloca, chamando a participação dos adultos, numa brincadeira de roda, numa leitura, para que o aluno consiga desenvolver essas habilidades da parte de oralidade, tá? De oralidade. E assim, é bem parecido que quando nós estávamos, né, no início, quando nós começamos, né, que saímos por causa da pandemia, que a gente começou a preparar as atividades do site, que nós estávamos produzindo os jogos, né? Os professores produzindo jogos junto com a gente dentro das habilidades, e a gente colocava essa interação entre os pais, né? Para os pais estarem nessa interação com as crianças em Desde a casa. confecção, né, Valéria, dos Sim, jogos. desde a confecção, porque é um momento assim, muito rico que eles estão tendo ali, né? Essa participação, essa interação, essa ajuda, né? E eu recebi, a gente já recebeu as atividades que vão para a apostila agora, né? Dessa primeira quinzena de julho, né? Eu achei bem interessante algumas atividades que eu estava olhando, né, já as atividades que vieram, os professores colocando, né, junto com a família, faça tal receita, junto com a família, identifique, né, o que precisa dentro de uma receita, porque o gênero textual do segundo ano é receita agora, né? Então, assim, já estão colocando, né, essa visão de que eu não estou lá, mas a família está lá. Então, a família vai estar ajudando no meu lugar enquanto eu não posso estar com esse aluno. Então, foi que nem a Fernanda falou, pensar bem como a gente vai organizar essas atividades, como a gente vai colocar a identificação dessa habilidade com o aluno em casa. Que é a nossa nova forma de ensinar agora, né? Contando com a Sim, ajuda dos familiares, né? No caso dos dos nossos alunos que são familiares. pequenos. Pessoal, esse foi o material que a gente preparou para vocês, tá bom? Em caso de dúvidas, a gente quer deixar aqui esse e-mail que é do Fundi 1 da IPP, né? Sim. Vocês podem anotar, mandar dúvidas para a gente, não somente em relação ao que foi falado aqui no vídeo, mas também em relação ao material. E essa forma de interação mais dinâmica, né? Para quem prefere, conforme for assistindo o vídeo, já vai deixando nos comentários aqui se ainda tiver alguma dúvida, que a gente está super disponível para responder para vocês, tá? A gente está super disponível para poder esclarecer alguma coisa que ainda tenha ficado. Eu espero de coração que tenha sido útil. A gente sabe que não está fácil para ninguém esse momento de ensino remoto, né? Os professores viraram youtuber, viraram editores de vídeo, a nossa casa, né, deixou de ser um lugar de descanso, passou a ser um lugar de trabalho. Isso também é um desafio, né? Muitos de nós estão com as crianças em casa, então a gente espera de coração que esse material, tanto o material que foi para as escolas quanto esse vídeo, possa auxiliar vocês de alguma maneira, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada pela atenção até aqui, viu? Isso, espero mesmo, como a Fernanda falou, de coração, que a gente esteja ajudando vocês. Estamos aqui à disposição do que vocês precisarem, entrem em contato, aproveitem o AVEP, nós temos lá o ambiente virtual, né, que tem bastante atividade, que dá para vocês olharem, até História, Geografia e Ciências, nós mapeamos todos os livros, foram mapeados e estão tá lá dentro do AVEP. Né? Então, eu tenho habilidade 5 está em tal livro, em tal página. Então, já fica até mais fácil para vocês montarem, né, o roteiro de estudo para os alunos. Então, quem ainda não está dentro, né, do ambiente virtual, fale com a gente, manda nesse e-mail que a Fernanda colocou, né, que é um e-mail próprio agora só da EPP do Fundi 1.
A gente inscreve vocês no AVEP para vocês terem mais uma ferramenta para vocês estarem organizando o material de vocês. Contem com a gente para tudo que vocês precisarem, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem aí. Tchau, pessoal. Tchau, Fê! Obrigada. Tchau, Valéria.